Bom, gente, professor Michel passando aqui para comentar um pouco acerca da prova de Química da UES, Universidade Estadual do Ceará, segunda fase. O que é que a gente pode dizer a respeito dessa prova? A prova de Química da UES normalmente é uma prova que apresenta um grau de dificuldade de médio para elevado. Essa prova ela não fugiu muito dessa ideia, tá? Uma prova com questões que encontra determinada dificuldade, também tinham questões fáceis, mas sobretudo observar aqui muita questão envolvendo estequiometria, envolvendo termoquímica, orgânica, as questões de orgânica tranquilas, numa boa, e claro, o que não podia faltar na prova da UES, que são as questões que envolvem os cientistas, os filósofos, as leis ponderais, questões de atomística, tá certo? A UES é uma das provas que mais cobra a parte de atomística a fundo. Então, saber regra de Rand, princípio da exclusão de Pauli, isso era necessário, mas isso aí foi bem tocado em sala de aula, né, para que a gente possa ter uma tranquilidade para fazer essa prova. Outra coisa importante é que na prova, duas questões chamaram a atenção. A primeira, de um determinado caderno que precisava ter a massa da água e o calor específico e que não foram fornecidos na prova, deixando a questão sem nenhum tipo de solução. E também perceber que a UES tem uma característica de muitas vezes não citar em que condições vão ser realizadas a experiência, a questão em si, e muitas vezes tem-se que supor CNTP. Então, algumas questões tinha-se que supor CNTP para colocar o volume de 22,4 litros para cada mol de gás. E uma outra questão, onde esqueceram, não foi colocado como dado a massa do cloro, inviabilizando, claro, que o aluno resolvesse, uma vez que não é obrigatório que o aluno conheça a massa dos elementos químicos, mesmo o cloro sendo um elemento que é bem comum, beleza? Então a prova como um todo, ela foi uma prova boa, ela foi uma prova de médio para difícil, mas a segunda fase da UES normalmente é assim. A gente teve uma prova bem distribuída em termos de matérias, mas com alguns problemas pontuais, né? Como eu já citei, como condições que não foram dadas, teve uma questão que realmente faltou o calor específico da água e faltou a massa da água, essa não teria como fazer, e teve uma outra que faltou a massa do cloro também, fazendo com que a questão se tornasse inviável, só dava certo para quem tivesse decorado. De boa, um beijo grande, valeu demais!